Bem, gente, hoje nosso tema é Deus e o dinheiro. Primeiro quero falar sobre Deus, coisa que é muito difícil falar sobre Deus. Porque, na verdade, nenhum ser humano aqui, enquanto está encarnado, tem condições de entender o mistério de Deus. Até o século XIX, a gente lia nos catecismos quem é Deus, usando a palavra quem. Quando foi no século XIX, Kardec interrogou a respeito desse assunto e perguntou que é Deus e não quem é. E isso foi uma grande novidade, porque já veio dando um novo sentido a Deus, não colocando como gente, como pessoa humana, mas como algo, como uma realidade diferente, estranha, absolutamente desconhecida para nós, a sua essência. Então se pergunta, na verdade, qual é a noção que a gente tem, qual o conceito que a gente tem sobre Deus. Existem duas versões a respeito da crença em Deus. O maior grupo é o grupo que segue o ensinamento da teologia, que é ensinado nas igrejas, que nós aprendemos assim, que Deus é a imagem do ser humano, o contrário, porque nós sabemos que somos a imagem de Deus, mas o Deus chamado antropomórfico, quer dizer, em forma humana, em forma de gente, é um Deus que tem sentimento, é um Deus que tem compaixão, que perdoa, que amaldiçoa, que condena, que pune, é um Deus que se arrepende, que cansa e precisa descansar, porque essa imagem de Deus a gente herdou do Antigo Testamento com Deus Javé, porque o Deus bíblico, conforme a Gênese, ele tinha todas essas qualidades humanas, como se fosse pessoa. Então foi assim que a gente foi criado, acreditando que Deus seria como uma espécie de um rei poderoso, um homem muito poderoso, que estivesse lá em cima, olhando, observando tudo que se faz aqui para reclamar, para corrigir, que ama a pessoa justa, mas não gosta, detesta o pecador, detesta o pecador, e não é nada disso. Deus não tem arrependimento, não tem sentimento assim como nós humanos, não tem essa coisa de gostar de um e não gostar de outro, porque todos são seus filhos e ele ama a todos igualmente. O outro, e esse caso de antropomorfismo, até se criou vários sinais que mostram perfeitamente como que a pessoa entende Deus. Uns falam, se Deus me ajudasse, outros dizem, se Deus me ouvisse. Tem até uma música sertaneja da dupla do Duque e Davão que diz, se Deus se zangasse e voltasse amanhã, imagine, Deus se zangar. Então tudo isso são heranças. Quando se diz, por exemplo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, é mais uma forma de antropomorfismo, porque está colocando Deus como lá em cima, como se ele não estivesse ao mesmo tempo em todos os lugares. Tudo isso é antropomorfismo. Pelo lado contrário, tem uma ideia, uma crença chamada panteísmo. Panteísmo quer dizer Deus é tudo. Portanto, de acordo com essa crença, Deus é a própria natureza. A natureza é Deus, Deus é a natureza. Os dois são intrinsecamente ligados numa só realidade. E isso não passa de uma grande heresia, digamos assim, um grande equívoco. Porque como que Deus pode ser unido à obra dele?
Porque se ele é criador, de acordo com a resposta que o Espírito guia da obra de Kardec, a resposta que ele deu quando perguntado sobre o que é Deus, ele disse: é a inteligência suprema do universo e o Criador de todas as coisas. Ora, se Deus é o Criador, como é que ele pode ser inserido na obra que ele criou? Um absurdo, não é? De forma que tem um filósofo holandês do século XVII, Baruch Spinoza, que também se chama Benedito Spinoza, que ele levantou essa questão e defende num trabalho que ele escreveu chamado Tratado Teológico Político, onde ele coloca essa ideia do panteísmo, e essa ideia é aceita por muitos grandes homens, sábios, intelectuais, incluindo cientistas, porque ele foge da ideia do Deus pessoal, mas cai pelo lado contrário na ideia de um Deus panteísta. Dá no mesmo. Ora, nós sabemos que Deus não pode ser inserido naquilo que ele criou. A obra dele é independente dele. Também existe uma crença na Trindade. Essa crença foi herdada pela Igreja de religiões pagãs antigas, como o hinduísmo, o hermetismo e o masdeísmo de Zoroastro, que os deuses dele eram trino. No Egito, Horus, Ísis e Íris. Na Índia, Brahma, Shiva e Vishnu. E na Pérsia era Ea, Bea e outro que eu não me lembro do momento. Então, essa ideia de Deus em três pessoas, a Igreja herdou e colocou então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para isso, a Igreja precisou aprovar a divindade de Jesus. Que Jesus é Deus igual ao Pai, de acordo com o dogma católico. E então, depois, criar o Espírito Santo, que nós já falamos sobre essa questão do Espírito Santo aqui, deixamos claro que o Espírito Santo é uma criação da Igreja. É uma interpretação diferente da realidade. Um dia desse, eu ouvi o nosso irmão professor Daniel Gontijo, que é professor de psicologia. Ele tem um canal aqui no YouTube. Ele é ateu. Ele procura sempre pessoas que ficam arredias da igreja, ou seja, espíritas, católicos, evangélicos, que saem da sua igreja, abandonam por algum motivo, por alguma decepção, e ele está sempre entrevistando como apoio para poder negar a importância, a veracidade das religiões, assim como Deus. Também existe um escritor ateu americano, Richard Dawkins, que é autor de um livro chamado Deus, um Delírio, que é outro ateu que está divulgando e pregando o ateísmo na América. E, infelizmente, esse livro foi um best-seller. Agora, pessoas como Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, assim como também o Thomas Jefferson e outros, são chamados de ateus. Na verdade, não são ateus, porque existe diferença entre ateu e agnóstico. O ateu é aquele que não aceita a existência de Deus. Isso é coisa rara, são bem poucos. Não é como a gente pensa que existem muitos, porque a maioria são apenas agnósticos e não ateus. Agnóstico é aquele que nega a religião, nega a existência de mundos habitados, da imortalidade do espírito, nega a reencarnação,
nega tudo isso, mas no fundo acredita em Deus, só que um Deus à maneira dele. Porque, como disse Voltaire, o filósofo francês, ele disse: se Deus não existisse, seria preciso criar um Deus. Realmente, viu? Então, o Daniel Gontijo, ele um dia apresentou um desafio, dizendo: dou 1 milhão para aquele que me provar que Deus existe. Aí eu pensei, se eu tivesse acesso a ele pessoalmente para dizer, para retrucar, eu te dou 1 milhão para tu me provar que ele não existe. Porque a existência de Deus não se prova assim como um juiz exige provas de um crime. A prova da existência de Deus são muitas. É a própria obra dele, tudo que existe, prova a existência de Deus. Porque, de acordo com o axioma feito por Kardec, não há efeito sem causa. Tudo aquilo que existe teve uma causa de existir, não apareceu por si próprio. Nenhum objeto se criou a si próprio. Tudo que existe foi criado, ou inventado, ou descoberto. Por exemplo, se existe o motor da locomotiva, é porque Robert Fulton, em 1807, criou o motor da locomotiva. Se existe uma bicicleta, é porque um mecânico alemão, Karl von Drais, inventou em 1817. Se a lâmpada elétrica nos ilumina, é porque em 1879 Thomas Edison, cientista americano, inventou a lâmpada elétrica. E até mesmo um objeto simples, rude qualquer, uma cadeira, uma mesa, um óculos, um guarda-chuva, até mesmo uma ferramenta assim como uma enxada, uma picareta, um facão, tudo foi inventado. Porque nenhuma coisa dessa se inventou, se criou a si próprio. É um absurdo pensar isso, porque isso é contra a lógica e contra as ciências. Então, se tudo que existe, a matéria como o Sol, a Lua, as estrelas, os mundos, os astros, a terra, a água, o ar, tudo existe milhões ou bilhões de anos antes de existir o aparecimento do homem, então não foi o homem que criou, porque o homem, quando foi criado, já achou toda a matéria pronta. Então, o que é que se pode concluir com toda a lógica? Que houve um Criador. E esse Criador não pode ser humano e nem ter qualidades humanas. Tem que ser absoluto, incriado e eterno. Necessariamente. E a outra razão, o outro argumento imbatível, irrefutável sobre a existência de Deus é a teoria da regressão. Você pergunta, João, quem te gerou? Ele diz, foi meu pai. E quem gerou teu pai foi meu avô. E quem gerou teu avô foi meu bisavô. E assim até o tetravó, e assim vai voltando, necessariamente tem que esbarrar em algum que não foi gerado. Ora, porque enquanto alguém gerou alguém, é uma cadeia, voltando atrás. Mas tem que esbarrar um último que não foi gerado. E esse que não foi gerado foi criado. E quem criou? Deus. Se não houve um outro para gerar, Deus. Aí está a grande pergunta, né? Tem que dizer, não, foi um eterno Criador, um ser que nós não conhecemos, que nós não sabemos definir, viu? Não tem nome, porque inclusive as 4 letras do nome de Deus, que a gente chama, não é um nome, não é uma palavra, é um tetragrama, ou seja, um símbolo
criado com 4 letras, e isso, se não for em todas as línguas, é na grande maioria, é escrito com 4 letras. Porque essas 4 letras têm um significado seguinte: os 4 atributos básicos, principais da divindade: amor, poder, sabedoria e justiça. Por exemplo, em latim e em português, Deus. Em inglês, God. Em alemão, Gott. Em francês, Dieu. Em espanhol, Dios. Em japonês, Kami. Em maometano, Alá. E assim lá vai. Javé. Até o nome de Jesus, em latim, é Iesu, 4 letras. E também o símbolo grego de Jesus é XPTO. Então, tudo isso nos mostra como essas 4 letras têm um significado simbólico, esotérico, digamos assim. E como é que Deus perdoa? Aí tem uma pergunta curiosa. Deus perdoa tudo ou não perdoa nada? Aí, quem disser que Deus perdoa tudo, está certo. Quem disser que Ele não perdoa nada, também está certo. Porque depende como que a pessoa imagina como é que Deus perdoa. Se alguém pensa que Deus simplesmente diz, você se arrependeu, põe a mão na cabeça e diz, acabou, está tudo acabado, está salvo. Não é assim. Assim Deus não perdoa nada, porque Ele tem suas leis para punir de modo corretivo. De forma que Ele tem o recurso para perdoar tudo, que é a reencarnação. É por meio da lei da palingenesia, da popular reencarnação, que é a lei que providencia tudo, que resolve todos os problemas, que explica todos os enigmas da vida. A reencarnação. Deus utiliza da reencarnação uma das suas 140 e poucas leis para poder nos perdoar. Como? Morrer com erros, com pecados, tem o renascimento. Na próxima vida ele já vai melhorar. Se na próxima não melhorar, não eliminar o mal, nas próximas, terceira, quarta ou quinta que vem, ele vai se corrigir, vai consertar. Então, é como aquela questão de 1 Coríntios 6, 9 a 10, que Paulo diz, nenhum viciado entra no reino de Deus. E Jesus, quando conversando com o jovem rico, ele falou para os discípulos, nenhum rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E aí se pergunta, aqueles que não acreditam ou não entendem da reencarnação, pergunta, e quem é que se salva? O rico nenhum se salva, porque Jesus falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. A reencarnação que explica. Enquanto ele for rico, orgulhoso, apegado, avarento, ele não vai entrar no reino de Deus. Mas ele não vai ficar o tempo todo assim. Nas próximas reencarnações, ele vai deixar de ser avarento, deixar o apego. Mesmo que seja na terceira, quarta, ou quinta, ou 10ª reencarnação futura. Assim é o caso. O viciado, enquanto está viciado, não entra no reino de Deus. Mas ele não vai ficar viciado o tempo todo. Se ele só vivesse uma única vez, morreu viciado, estaria perdido. Mas como não é assim, porque a reencarnação resolve todos os fenômenos, todos os problemas, aí é que está nosso assunto, não é reencarnação, mas aqui são exemplos, porque ela merece que seja destacada e colocada em todos os sentidos da doutrina. Então, eu acho que isso sobre Deus é suficiente. Porque se Jesus disse, só o Filho conhece o Pai e só o Pai conhece o Filho.
Ele está dizendo que não é que a essência de Deus, o mistério de Deus não está ao nosso alcance enquanto estamos aqui na terra. Ele diz também, os puros verão a Deus. Ou seja, quando a gente estiver puro, chegar do outro lado da vida com pureza de espírito, iremos conhecer Deus. Pelo menos conhecer melhor. Porque o pregador Alziro Zaru gravou uma oração onde ele diz: veremos a Deus face a face. Ora, isso é meio duvidoso, porque já é uma espécie de antropomorfismo, porque Deus não tem face. Então, eu acho que ele foi infeliz dessa declaração, dessa pronúncia, porque mesmo que Deus tivesse face, provavelmente nenhum de nós, chegando do outro lado, por perfeito que seja, vai ver a face de Deus. Com certeza. Agora falemos sobre dinheiro, o dólar, o euro, porque o real acabou o seu valor, está defasado. Então vamos dizer que seja o dólar, que é a moeda forte. Será que o dinheiro é amaldiçoado? Muita gente acha que o dinheiro é causa de perdição, que é amaldiçoado. Ora, ele é apenas matéria, é apenas um papel, uma moeda. Se existe algo que é amaldiçoado, seria aquele que está usando o dinheiro, porque estaria usando de maneira errada para o mal. Nesse caso, seria ele o amaldiçoado e não o dinheiro. Todos os sábios, filósofos, principalmente os filósofos gregos e bíblicos, falaram a respeito do ouro, da fortuna, condenando como perigosa. Realmente é perigosa, sim, porque depende em que mãos ele vai cair. Para a pessoa apegada, que não sabe utilizar o dinheiro para o bem, é perigoso. Usado para o mal é uma maldição, mas usado para o bem é uma bênção. Porque, pensando bem, é uma imprudência a gente passar a vida segurando dinheiro, coisa, material, pensando que vai levar para outro lado, porque é uma pergunta que diz: da vida nada se leva. Inclusive, um aluno perguntou para o mestre: mestre, da vida nada se leva, não é verdade? E o mestre disse: materialmente falando, sim. Espiritualmente, não. Porque você leva o que você trouxe. Aí, como é que é? Leva o que trouxe? Sim. Você, quando veio de lá para renascer, você trouxe o quê? Nem o corpo trouxe. Adquiriu aqui. Você trouxe emoções, conhecimentos, virtudes ou erros cometidos. E isso você volta com ele, porque isso está sempre com a gente, vai e volta em cada vez que volta para renascer. Então, ficou interessante a resposta, né? Se leva o que se trouxe. Bem, quando Jesus conversou com o moço, aquele moço rico, o jovem rico, lá no capítulo 18 de São Lucas, o jovem perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para pertencer ao teu reino? Hoje se diria assim na nossa linguagem, para alcançar o céu, para alcançar a salvação. E Jesus perguntou: conhece os mandamentos? Conheço e tenho praticado desde a minha juventude. Jesus disse: muito bem. Hoje a gente poderia dizer que Jesus disse: meio caminho andado. Falta metade do caminho. Porque se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem, segue-me.
Veja como é. Não é apenas suficiente pegar o que tem e distribuir para os pobres, que é suficiente. Depois vem, segue-me, foi o que disse Jesus. Ele não se negou na hora, mas ficou. Quer dizer, não adianta você distribuir tudo que tem para os outros e continuar com egoísmo, com vaidade, com vícios em geral. Então, por isso que Jesus disse em duas palavras, disse a coisa de forma completa. Distribui teus bens, ajuda os outros, e depois vem, segue-me. E o jovem ficou triste porque era muito apegado ao dinheiro. Jesus, vendo o apego dele, virou para os discípulos e disse aquilo que já foi falado aqui, que é mais fácil passar o camelo, quer dizer, uma corda na época feita de couro de camelo, né? Passar pelo fundo de uma agulha. Mas só que se a gente interpretar o pé da letra, também está certo. Porque se ninguém pode entrar no reino de Deus de forma absoluta, sem ter pureza de espírito, então é tão impossível quanto o camelo passar no fundo da agulha. Pode ser interpretado também de forma literal. Agora, Zaqueu fez o contrário. Aquele baixinho que subiu numa figueira para ver Jesus quando ele estava passando com a multidão. Ele ouviu falar que Jesus estava pregando e ele ficou com a consciência doída porque ele tinha enriquecido explorando as pessoas. Aí Jesus, sabendo disso, disse: Zaqueu, desce, vai preparar o almoço que eu vou almoçar em tua casa. Que alegria, né? Receber Jesus como hóspede para almoçar na casa dele. Ele foi, preparou tudo. Jesus foi para almoçar com ele. Lá ele, depois de ouvir Jesus, ele disse: estou disposto a devolver 4 vezes mais aquelas pessoas que eu tenho explorado. Isso chama reparação. Não é apenas devolver que resolve. Aliás, não é apenas se arrepender que resolve, é devolver. Porque todo erro, todo mal é um nó que a gente fez. Como é que a gente desfaz o nó? Desatando. Então, devolvendo o que roubou, está desatando o nó. Agora, Jesus deixou isso claro para mostrar a grande diferença que existe entre o rico, orgulhoso, vaidoso, que não ajuda ninguém, e a pessoa que morre, que viveu e morre pobre, sem ter nada, mas resignado com a pobreza. É o caso da parábola do capítulo 16 de Lucas, o rico é pulão e o mendigo Lázaro. Jesus diz que, fazendo a comparação, fazendo a parábola, o Lázaro era um mendigo que ficava ao pé do prédio do milionário. Enquanto ele comia do bom a melhor lá em cima, distribuía, banqueteava, chamava os amigos ricos para banquetear, jogava os restos de comida lá fora, no pé do prédio, e o mendigo se aproveitava daquilo ali, como o cachorro que aproveita os ossos que a gente joga fora. Aí os dois desencarnaram. Chegando lá em cima, o mendigo ocupou um espaço feliz, maravilhoso, enquanto o epulão ficou ocupando um espaço infeliz, problemático, com dores, com agonias, com sede, sem achar água para beber, que chegou a dizer: Pai Abraão, manda o Lázaro vir passar cuspo na minha língua, que eu estou com a boca seca. E ele disse: não, você quando estava lá encarnado, você pintou e bordou, como se diz, né? Fez tudo do bom a melhor, gozou da vida o máximo, desfrutou de tudo. Nunca se preocupou com o Lázaro que estava lá embaixo no pé do teu prédio. Agora te vira. Você está aí na pior situação, enquanto Lázaro está numa boa.
Então, a comparação perfeita, que mostra como que há uma grande diferença entre a riqueza sem aproveitamento para o bem e aquela que é aproveitada, porque o dinheiro tem uma grande importância para o progresso, para as ciências. Não existe uma experimentação, uma descoberta, um invento qualquer sem despesa e grande. Geralmente o governo ou a empresa investe muito dinheiro para a descoberta de alguma coisa, como foi o caso da ovelha Dolly, como foi o caso do avião de Santos Dumont, como foi muitos outros casos, muitas outras descobertas, muitas invenções tiveram que ser investido muito dinheiro para poder chegar ao cabo. E o mal que o dinheiro faz já foi explicado, é o apego dele, é o mau uso e não apenas possuir o dinheiro, porque não é proibido ninguém adquirir fortuna. Trabalhou, economizou, tem o direito a ser rico, só não tem o direito de esbanjar e esquecer de quem precisa. Aí é que está o compromisso. Nós aqui no Brasil temos exemplo de alguns ricos que tudo indica que não ajuda ninguém e outros que aproveitam a fortuna para ajudar muita gente. Inclusive alguns deles na surdina, sem ninguém saber. Só depois da sua desencarnação que a gente soube que ele ajudou muita gente. É o caso, por exemplo, do Silvio Santos, do apresentador Gugu Liberato. Nós temos também o caso do Roberto Carlos, que ajuda muita gente, o cantor Leonardo, o sertanejo, o Sérgio Reis. E em São Paulo, o empresário Hermílio de Moraes foi um homem muito rico. Diz que ele possuía umas 15 ou 20 empresas e milhares de funcionários. Mas era um homem desapegado. Ele entregava a empresa lá para os funcionários tomar conta, gostava de piada, gostava de ir ao circo, ver o palhaço, gostava de poesia. E todo ano doava milhões para o Hospital da Beneficência Portuguesa, um hospital muito conhecido lá em São Paulo. Agora nós temos 5 nomes de pessoas que não é bom, não é bem ético citar o nome de ninguém, então não vou citar, mas todos sabem de quem eu estou falando. 5 pastores evangélicos milionários e não se sabe se faz algum bem, se colabora com o combate à fome, ou com hospitais, ou com escolas, asilos e assim por diante. O primeiro possui o patrimônio de 200 milhões de reais. O primeiro não, em ordem crescente. O quinto. O quarto lugar, 250 milhões. O terceiro, 600 milhões. O segundo lugar, 1 bilhão de reais. E o primeiro lugar, que todos devem saber, 9 bilhões de reais no seu patrimônio. Será que esses pastores e muitos outros que infelizmente estão dando mau exemplo, escândalo, porque se dizem religiosos, se chamam de evangélicos, e onde estão os ensinamentos de Jesus a respeito do apego à matéria e da riqueza mal empregada? Onde fica? Agora, do outro lado, no estrangeiro, nós temos vários exemplos de milionários que são chamados de ricos-pobres. Quer dizer, que existem os pobres ricos e os ricos pobres. Os pobres ricos é aquele que não possui nada, mas é louco para ficar rico, doido para ficar rico. E se ficar dentro dele, ele vai usar de forma errada. Esse é o pobre rico. E o rico pobre é aquele que possui muito, mas é desapegado.
e que, pelo contrário, ajuda muita gente. Por exemplo, o Steve Wozniak. Ele ficou milionário, dono da empresa Apple. Quando ele se sentiu milionário, ele não esqueceu dos primeiros funcionários da sua empresa, que foram aqueles que causaram a sua fortuna. Deu 10 milhões de dólares para dividir para os primeiros funcionários. O cantor Elton John, muito rico, deu milhões para hospitais cuidar de aidéticos e mais 600 milhões de dólares para as obras de caridade, principalmente para o hospital que cuida de câncer de mama. E falando do Bill Gates, o homem dos computadores, esse, se não for o primeiro lugar, é o segundo lugar do homem mais rico do mundo. Ele ofereceu R$1 trilhão para ajudar a fundar escolas, colégios, para formar pessoas, estudantes pobres. E outro tanto, parece que 600 milhões de dólares, ele deu para cuidar de obras de caridade, hospitais e assim por diante, asilos, né? E muitos outros exemplos. Por exemplo, o cantor Bon Jovi, que é de uma banda de rock. Ele fundou um restaurante comunitário para todo pobre ali comer de graça. Aí, quando perguntado sobre o assunto, ele disse: é para contribuir com o combate à fome. Também aqui no Brasil, o famoso sambista Zeca Pagodinho, o homem de Deixa a Vida Me Levar, ele pegou a fazenda dele, fazenda rica, e transformou numa horta para pegar, plantar e colher hortaliças para a alimentação das pessoas. Bom exemplo, não é isso? E também se conta que o Sérgio Reis teve uma fazenda rica, fazenda muito grande lá do estado de Goiás. E um dia ele chegou lá, deu uma ordem aos seus funcionários: cave um buraco aqui, quanto mais fundo melhor. Provavelmente para fazer uma cisterna, alguma coisa assim. Aí meteram a mão na obra, cavaram o buraco. Quando chegaram lá embaixo, talvez uns 3 metros de profundidade, encontraram muito ouro. Quilos e quilos de ouro. Mandaram chamar o patrão: olha aí o que foi que a gente encontrou. O Sérgio disse: tira esse ouro todo para fora. Pegou uma pequena parte e disse: eu vou levar para meus parentes pobres, e esse aí vocês dividem entre vocês. A gente pode achar que foi uma grande vantagem, mas na verdade não passou da obrigação. Porque se ele é milionário, idoso, aposentado, famoso, para que ele quer esse dinheiro? Vendo que os operários são pobres. Então não poderia ser diferente, teria que fazer isso mesmo. A cantora Madonna, por exemplo, quando chegou aqui no Brasil para dar um show, no tempo daquela enchente terrível que aconteceu, quase um dilúvio lá no estado de Mato Grosso? Não, Rio Grande do Sul, né? Foi. Então ela ofereceu 10 milhões de reais para contribuir com as pessoas que perderam suas casas e seus bens na enchente. Ela veio de lá, da América, não tinha nada a ver com o Brasil, mas teve compaixão da situação. Quer dizer, soube utilizar o dinheiro, que ela é milionária, não é? Então, existem muitos casos, graças a Deus que existem muitos casos, que às vezes a gente
pensam assim, todo rico é orgulhoso e miserável, mas não é assim. Existe, felizmente, muitos que sabem utilizar o dinheiro para o bem. Aqui no Brasil, teve alguns milionários também, que não se sabe se ele ajudou alguma pessoa. Por exemplo, o Barão de Mauá, na época dele, diz que ele tinha mais dinheiro do que o governo. Agora, o homem mais rico, só por curiosidade, o homem mais rico do Brasil é uma pessoa anônima, quase ninguém conhece o nome. É o tal de Eduardo Saverin, com patrimônio de 36 bilhões de reais. E o mais rico do mundo no momento é um lá da Arábia Saudita, Diz que é o Papa. que possui trilhões Diz que é o Papa mais. de dólares. Diz que é o Papa. Então, eu acredito que está esclarecida essa questão do dinheiro. Repetindo, ele não é nem bom nem mal em si mesmo. Não. É o uso ou o abuso que torna mal ou bom. O que é que a gente tem que pensar sobre o assunto? Agradecer por tudo aquilo que recebe, porque o dinheiro também é um dos talentos que Jesus falou. Somar, multiplicar os talentos para dividir. E essa é a matemática do cristianismo. Somar para diminuir, dividindo, repartindo. Eu multiplicar no sentido de guardar, depositar e não fazer nada com ele, às vezes morrer de repente e deixar, não é o ideal. É estupidez. Portanto, vamos agradecer por tudo que se recebe. Nesse momento a gente devemos ficar concentrados, com os olhos fechados, agradecendo pelo pão que nos alimenta, pela água que bebemos, pela grana, o dinheiro que a gente pode fazer na vida, agradecer pelo ar que respiramos, pelo astro-rei que nos ilumina e nos fornece vitamina D, pela lua com sua suavidade, pelas nuvens vagando no além, pelos animais, nossos irmãozinhos queridos e inocentes, que são nosso modelo, pelos peixes nadando na água, pelos pássaros voando no ar, por tudo, como diz o apóstolo Paulo, por tudo dai graças, e que assim seja. Assim seja.